Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Gente, chegamos à parte 10 desta série e prometo a todos que a partir desta parte 10 o negócio começa a engrossar. Gente, e o assunto que a gente vai abordar hoje é profetas. Será que João Batista foi um profeta? Será que Jesus Christ foi um profeta? Bem, segundo as crenças aí dos cristãos, sim, né? E Jesus foi um profeta, né? O João Batista. Mas isso são crendices, né? Mas o que o Novo Testamento diz sobre esse assunto? Aí já é outra coisa, né, gente? Então o crente ele fica preso num paradigma, num labirinto onde não tem mais escapatória. E a única opção que ele tem é se conformar com as doutrinas e os dogmas estabelecidos, né? Fazer parte da rodinha de outras pessoas que estão presas neste labirinto. Mas o emissário cristão vem lhe ajudar a se libertar desses paradigmas, desta zona de conforto, né? Deste labirinto que não tem fim, que parece que não tem mais saída, né? Vamos quebrar este paradigma e se libertar desse sistema religioso. E segundo o próprio Novo Testamento, é narrado Jesus dizendo que João Batista foi um profeta, e mais do que um profeta. Bem, como é que a gente vai saber se essa narrativa é verdadeira ou não, já que o Novo Testamento afirma que Jesus é a verdade, né? Então, se é a verdade, o que ele falou de João Batista é verdade. Mas será mesmo que é verdade, gente? Como é que a gente vai saber disso, né? Gente, eu garanto a vocês que depois que vocês ouvirem essa revelação, vocês não irão cometer os mesmos erros de antes, chamando Chuchua de profeta, de João Batista de profeta. Não. E tem que estar escrito. Se não tiver escrito, a tua fé não tem fundamento nenhum. Só na invencionice mesmo. Só na gambiarra. Só pela fé mesmo, né, gente? Porque pela fé, você pode dizer que até o Saci Pererê é o Deus Todo-Poderoso, né? Que o super-homem é o super-poderoso. É pela fé, você aceitou, você resolveu acreditar. Isso é um problema seu, né? Nós não estamos aqui para discutir fé. Estamos aqui para discutir ali o Novo Testamento, né? O que diz ali as narrativas, né? Vamos embora para o estudo? Então, antes da gente começar, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixa aquele like. Deixe seu comentário, compartilhe. Aumente o som do seu volume do seu aparelho. Pegue a sua melhor Bíblia e acompanhe os textos bíblicos comigo e solta a vinhetinha. E vamos lá, meus inscritos e visitantes, vamos iniciar aqui nosso estudo, né? Para juntos sabermos a diferença de um verdadeiro profeta de um falso profeta e as pegadinhas do Novo Testamento, né? Depois dessa, você nunca vai cometer o mesmo erro. Vamos lá, o João é um profeta confuso, mas vamos pegar isso aqui primeiro, né? A diferença de um verdadeiro profeta de um falso. Êxodo capítulo 32, verso 31 e 32. E Moisés voltou ao Eterno e disse: Rogo-te, este povo cometeu um grande pecado e fez para si deuses de ouro. E agora, se perdoas seu pecado, está bem. E se não, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. Agora vamos comparar aqui com uma passagem no Novo Testamento, né?
do suposto Xuxua, se ele é verdadeiro ou falso profeta, a gente vai descobrir agora. Marcos capítulo 14, versos 35, 36 e 39. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. E, uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Notaram a diferença? Quando Xuxua faz a sua oração, ele rogou mais de uma vez: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Várias e várias vezes durante a noite. Foi uma vigília. E a diferença de Xuxua para Moisés é que Moisés mostrou zelo e coragem. Ali o Espírito do Eterno que estava em Moisés deu-lhe coragem e zelo. Agora, no caso do Xuxua aqui, o que deu a entender é que ele pediu arrego. Quando ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não estou aguentando mais, Senhor. É muita tentação. Afasta de mim esse cálice. Afasta, afasta, afasta. Ele estava quase caindo, né? Então, por isso que no finalzinho aqui, ele repete aqui, ó. E mais uma vez, mas ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Entendeu? Quer dizer, ele fez ali uma vigília toda só dessas expressões. E o que mais me chama a atenção nesse texto aqui, nessa narrativa, né, de Marcos capítulo 14, verso 35 ao 39, é o versículo 39, né? Onde no finalzinho ele narra o seguinte: mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Quer dizer, ele voltou a orar novamente. Comparando com Moisés e o Xuxua, né? Moisés expressou valentia, zelo, coragem, né? O Xuxua se acovardou ali, pediu arrego e orou diversas vezes, usando e repetindo as mesmas expressões: Pai, afaste de mim esse cálice. Uma coisa chega até a ser contraditória e engraçada, porque eu posso afirmar categoricamente que o Xuxua é um hipócrita. Por quê? Naquela passagem lá de Mateus, quando ele fala que não useis de vãs repetições como fazem os hipócritas. Vamos dar uma olhadinha? Aqui está o texto, né? Marcos capítulo 14, verso 39. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões, né? Em Mateus capítulo 6, verso 5 a 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros, né? Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão, a sua recompensa, né? Isso aqui vai mais muito para o pessoalzinho que gosta de criar grupo de oração, né? Em rede social, de WhatsApp, né? E o Xuxua fala assim: por quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Quer dizer, é em secreto. Se você cria um grupo de WhatsApp, deixa de ser secreto e torna-se público, né? Aí você se entra, se encaixa nessa turminha aqui, ó, de hipócritas, porque gosta de criar, aqui, ó, atualizando aqui para o século XXI, né? Poderia assim editar esse texto e colocar assim: não, quando orardes, não sejam como os religiosos, pois que gostam de criar em grupos no WhatsApp com tema de oração e gostam de se aparecer, apreciam orar em pé, gostam de se aparecer, gravar áudio de WhatsApp para um estimular o outro a oração. Mas o pai falou que tem que fazer em segredo. E quando você cria um grupinho de oração, você faz a público, né? Você torna-se um hipócrita. E aí ele te dá toda coisa, segredo.
em segredo, tá vendo? Não é público. Você não pode criar um grupinho do WhatsApp, né? E simplesmente cada um orar ali, né? Vamos lá. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Isso aqui é uma narrativa de Mateus. Não quero dizer que seja Jesus ou Yeshua, Yahshua, Yahusha, porque não temos nada escrito por ele, né? Mas chega até contraditório, porque ele usou aqui, ó, orou repetindo as mesmas expressões. Quer dizer, ele ficou repetindo a oração várias vezes. Mas lá no começo, ele pediu para não fazer isso, né? Olha lá. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Quer dizer, ele chama os caras de pagão e chama também as pessoas de hipócritas que fazem isso. Hipócritas são os religiosos, os crentes que gostam de criar grupinhos de WhatsApp de oração, porque gostam de ser ouvidos, gostam de aparecer. E o Chuchu falou que tem que fazer em secreto. E o Chuchu, através de Marcos, né, fala que aqueles que fazem repetições de orações são os pagãos. Chuchu é pagão. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe o peçais. Então, se ele falou isso antes, por que ele tentou repetir as mesmas expressões lá em Marcos 14? É pagão. Como é que ele fala uma coisa, mas depois age de outra forma? Não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, mas depois em Marcos ele vai lá e faz oração no meio do mato e repete as mesmas expressões. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, entendeu? Ué, mas se o Pai já sabe de tudo quanto você pedir, antes mesmo que você peça, então para que ficar repetindo, né, gente? Isso é hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas vamos voltar lá ao tema do profeta. Rapaz, o próprio Chuchu aqui deu um tiro no próprio pé, gente. Sacanagem. Entendeu? Ó, como é que ele fala assim? Não oreis, não useis de vãs repetições. Mas depois em Marcos ele repete a oração: Pai, afasta de mim esse cálice, várias vezes. Pô, Chuchu, você deu um tiro no próprio pé. Mas a mancada foi de Marcos e Mateus, que relataram esses eventos, né, gente? Mateus capítulo 11, verso 9. Mas, afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. Quer dizer que foi Chuchu que disse, mas quem disse aqui é Mateus, né? E mais do que um profeta, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tá vendo? Então essa expressãozinha aqui no verso 13, que os profetas e a lei duraram até João, então os crentes, eles ficam tipo pincelando esse texto aqui para dizer que João Batista era profeta, né? Mas a pergunta que não quer calar é o quê? Como é que a gente vai saber se João Batista era profeta? Ele era profeta ou não era profeta? Ou o que basta é o testemunho de Mateus, que supostamente ele escreveu baseado naquilo que o Chuchu disse. Então vamos dizer que Chuchu disse que os profetas duraram até João. Como é que a gente vai saber se João era profeta? Pela fé? Não, gente, tem que pegar pela razão também, né, gente? Fé e razão tem que andar juntos. A única forma de você descobrir se essas palavras são verdade é você perguntando para o próprio João. Assim não vai ser a minha interpretação e nem a sua que está assistindo esse vídeo, mas o testemunho do próprio João Batista. Vamos dar uma olhadinha? Esqueci do verso 14. E se desejarem aceitar, este é o Elias que há de vir. Então o Chuchu está afirmando, já que ele disse lá em João,
que ele é a verdade e que a verdade que ele está declarando é que João Batista é profeta e também o Elias. Olha só. Esta é um vício muito declarado entre os crentes em grupos de WhatsApp, em debates. Eles dizem lá, a lei profetizou até João Batista era profeta, João Batista era Elias. Isso aqui é a parte dos espírita Kardec, na mesa branca, né? Porque eles pincelam textos também e afirmam, tá vendo? Mateus falou que João Batista é Elias. Mas como que a gente vai saber se João Batista realmente é profeta? Como é que a gente vai saber se realmente João Batista é Elias? É pela fé, irmão. Isso é interpretação sua, emissário. Pera aí, gente. Vamos pegar o próprio testemunho de João Batista, quando pegam ele e encostam ele na parede. E vamos observar a resposta que ele dá. Prestem atenção nas próprias palavras de João, o que vai sair da boca de John. João capítulo 1, 19, 26. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes de levitas para o interrogarem, para o questionarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Tá vendo aqui, ó? Confessou e não negou. Mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. Tá vendo? E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Gente, se o próprio João Batista negou ser profeta e Elias, então isso quer dizer que Chuchua mentiu lá atrás quando afirmou que a lei e os profetas duraram até João Batista. E se você quiser acreditar, este é o Elias. Mas João Batista nega: eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias. Então isso quer dizer que subliminarmente falando, João Batista desmascara Chuchua, chamando ele de mentiroso. Olha aqui, Chuchua, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou Cristo. Vocês me entenderam, gente? O João Batista desmascarou. Mas desmascarou quem, emissário? Desmascarou lá o... Como é que chama aqui o cabra? Cadê aqui? Mateus. João Batista desmascarou a narrativa de Mateus. Mateus é um mentiroso. Ou será o Chuchua que é mentiroso? Mas de onde provém a carta de Mateus? Não vem inspirada pelo Espírito Santo? Não é o Cristo revelando para Mateus? Então a fonte da mentira de Mateus é Jesus, é Yahusha, Yalcha e os cambal. Aí é Chuchua com machixe. É o Espírito Santo que mentiu para Mateus, porque o próprio João Batista confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Então, baseado nestes textos, isto mostra claramente que João Batista, além de não ser profeta, porque o mesmo negou ser profeta, desmascarou o falso profeta Chuchua com machixe, que afirmou que João Batista era profeta, e mais do que um profeta, e afirmou que era Elias, mas que ao mesmo tempo João Batista negou que era Elias, profeta e Cristo.
João Batista refuta Chuchua com machixe, refuta o Espírito Santo, refuta o Deus do Chuchua, que não é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o mesmo Deus de Moshe. Rapaz, que vergonha, gente. Como é que pode um negócio desse? Eita lasqueira. Agora você observar comigo como João Batista, além de não ser profeta, ele é um cara confuso, porque ele não sabe quem é o Messias. Ele não sabe quem é o Cristo. E o que ele faz? Vamos ler aqui a narrativa de Lucas, né? Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, que você deve ler do 17 para trás, né? E João, chamando 2 deles, ouviu-os ao Senhor enviou-os ao Senhor para lhe perguntar. Quando você vê aquele cara lá que tá fazendo milagre, vai lá e pergunta para ele, tá, gente? Tu é aqueles que estava para chegar ou haveremos de esperar outro? Havemos, né? Tu és aqueles que estava para chegar ou havemos de esperar outro? João Batista não sabe quem é o Messias. Ele tem que enviar emissários para enviar lá. Pergunta lá, aquele cara que está fazendo milagre lá. Pergunta se ele é o Messias ou tem que esperar outro. Assim que os discípulos de John se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar. És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Quer dizer, perguntou de novo. Estava em dúvida. Será que é ou não é o Messias, gente? E o que aconteceu? Lá em João 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem a pergunta: como é que João sabia que ele era o Cordeiro de Deus? Não sabia, gente. Você testemunhou comigo anteriormente que ele teve que enviar 2 dos seus discípulos para perguntar. Porque os caras estavam falando para João: olha, João, tem um cara aí fazendo muitos milagres aí, ressuscitando os mortos, curando enfermo e tal. Será que ele é mesmo o Messias? Aí João vai falar: não, é o seguinte, você vai lá e pergunta para eles: olha, és tu o Messias ou devemos esperar outro? Rapaz do céu. Me parece que esse João Batista não conhecia os profetas lá do Antigo Testamento para saber como identificar o Messias do Eterno, né? Ninguém sabe. Para chegar lá e perguntar: é você o Messias ou devemos esperar outro? Mas os profetas do Tanar, lá do Antigo Testamento, para ficar mais fácil para vocês, né, que estão me assistindo, lá mostra. Os profetas revelam qual o perfil do Machia, como devemos identificar o Machia do Eterno. E se João Batista conhecesse os profetas do Eterno, ele não precisaria mandar 2 dos seus seguidores para perguntar se você era o Messias, gente. Que palhaçada esse Novo Testamento, você percebe? É como se fosse um labirinto. Eu não sei se é o cara, então vai lá e pergunta pra ele. Aí ele é aproveitador, né? O Chuchua. É claro que eu sou Messias, seus otários. Acredita em mim. Se eles conhecessem os profetas do Eterno, saberia que Chuchua Comachiche nunca foi profeta, e nem era profeta, nem era filho de Deus, nem era enviado de ninguém. Rapaz, que palhaçada esse Novo Testamento, gente. É uma pegadinha atrás da outra. E se o crente não fica esperto, ele só vai se basear pela fé. Sim, eu acredito, mas ele não questiona, como fizeram os camaradas lá em cima, né? O que eles fizeram? Encostaram João Batista na parede. És tu o Cristo? Não, não sou o Cristo. És tu Elias? Não, eu não sou Elias. És tu profeta? Não sou. Acabou. Você tem que encostar o cidadão na parede para ele confessar. Entendeu?
Ou então fazer igual o João Batista aqui, ó, o crentão, né? João Batista mandou lá dois dos seus seguidores, né? Perguntar pra ele, né? Cadê? Aqui, ó, bem aqui. Enviou-os ao Senhor, né? João Batista lá. Então os discípulos de João lhe relataram os acontecimentos do versículo 17 para trás, né? Dos acontecimentos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor Joshua. Vai lá e pergunta para eles, ó, você é o Messias ou devemos esperar outro? João Batista não sabia. Teve que enviar emissários em nome dele, né? E João Batista não sabia que ele era o Messias porque os caras voltaram e relataram. Aí diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Mas nenhum crente fala assim, mas João Batista só sabia que ele era o Cordeiro de Deus porque ele enviou dois dos seus seguidores para perguntar para ele. Mas que, ao mesmo tempo, João Batista não conhecia os profetas lá do Tanar, do Antigo Testamento, porque lá os profetas, eles dão o perfil do Mashiach do Eterno. E de acordo com os profetas do Taná, Joshua não é o Mashiach do Eterno, porque ele não cumpre os requisitos do Eterno para ser um Messias. Paradigma quebrado com sucesso.